Sejam bem-vindos e vamos falar mais um dia sobre escrita criativa. E vamos falar hoje de um personagem específico para dar um exemplo sobre a inteligência emocional dos personagens e o quanto que ela pode ser importante na condução de uma história. Vamos falar aqui hoje desse desenho aqui do He-Man, desenho novo do He-Man, mais especificamente da Teela, certo? E falar da inteligência emocional dela, como que ela é conduzida na história. Tem spoilers aí, gente, tem spoilers. Então fiquem de olho porque tem spoiler aí. Então, olha, prestem atenção. Se pretendem assistir o desenho ou se tem interesse, cuidado, porque parte da história vai ser contada aqui, certo? Então vamos lá. Esse novo desenho do He-Man ficou muito polêmico, principalmente porque não é um desenho do He-Man, é um desenho sobre a Teela. Isso gerou uma quebra de expectativas das pessoas. Não estamos aqui para falar sobre isso, sobre essa polêmica e tudo. A gente está aqui para falar mais especificamente do personagem, tá certo? E a gente vai falar da primeira parte apresentada pela Netflix. A primeira parte. No momento em que está sendo feito esse vídeo aqui, não tem a segunda parte ainda. Então não vamos saber o que vai acontecer na condução da história. Principalmente depois de tanta polêmica, depois de tanta discussão, pode ser que alguma coisa seja mudada. Tem os retcons aí que a gente não sabe o que vai acontecer, certo? A gente já vai aproveitar um pouco dessa polêmica para discutir um pouco como que o personagem é feito e a partir disso saber como que esse personagem pode influenciar numa história inteira, em toda a condução de uma história. Então vamos aproveitar isso. Então a gente vai falar da Teela, gente. Teela. A Teela, ela é o quê? A gente tem que falar que ela é, primeiro a gente tem que falar que ela é uma das principais aliadas do He-Man. Ela é amiga de infância do Príncipe Adam, que é justamente o cara que se transforma secretamente no He-Man, e também é filha do mentor, que é um dos principais caras que aconselham e lutam ao lado do He-Man desde sempre, tá? E é um cara que sabe quem que é o He-Man. A gente vai falar da jornada do herói da Teela e como que isso vai ser utilizado ao longo da história e como que a jornada do herói, junto com essa parte da inteligência emocional da Teela, vai influenciar ao longo da história. Então a gente vai comentar sobre isso, sobre essa personagem especificamente aqui. Olha aqui então. A gente começa com o início normal. Como é comum na jornada do herói, tá lá o indivíduo naquela zona de conforto dele, naquela parte da vida dele normal. Então não tem muita coisa de diferente. O que está acontecendo? A Teela tá aqui, ó, junto com o pai dela, junto com a rainha. A rainha, por sinal, tem uma desconfiança e sabe que o Príncipe Adam transforma no He-Man. O Mentor também que sabe o segredo do He-Man, mas a Teela não sabe e ela tá aqui, ó, pronta para ser promovida. Ela vai ser promovida e vai se tornar também uma mentora. E é interessante que ela dá muita importância aos amigos e ao pai dela lá, para poder eles estarem lá naquele momento muito importante da vida dela. Está sendo feita uma festa gigantesca em prol dela, gente. Tá? O pai se orgulha muito, muito da capacidade dela. Todo mundo dá valor à Teela e elogia a necessidade dela, elogia o tanto que ela é forte, o tanto que ela vai ser importante, que essa promoção é merecida, e elogia ela bastante, demonstra a importância da personagem aqui nesse momento e as capacidades que ela tem. Então é importante isso. E demonstra também que ela gosta e se importa com aquelas pessoas. Então já se tem aí uma série de conexões emocionais dela. E até aí tudo bem. Muito interessante. Temos um personagem forte, conectado emocionalmente com outros personagens e que está passando por um momento de transição extremamente importante na vida dela. Olha que interessante. Tá legal aí, tá ótimo. Mas aí a história começa a degringolar. No meio de uns combates que acontecem lá durante a invasão do castelo de Grayskull, o He-Man morre. Ele morre como? Ele morre se sacrificando para o universo não ser destruído. Olha só. O He-Man morre se sacrificando para o universo não ser destruído. Ele contém toda uma força mágica que seria expelida e morre nesse processo. Falece durante esse processo aí, gente. Olha, para evitar que o mundo acabe, o He-Man vai morrer, tá? E a Teela descobre nesse momento que quando esse He-Man morre, que o He-Man na verdade era o seu melhor amigo, o Adam. Aí ela descobre nesse momento inesperado que quem tá morrendo ali não é só o herói de Eternia, é o melhor amigo dela. Então olha o impacto emocional aí. Então, eles vão lá contar para os reis, né? Os reis que são os pais do Príncipe Adam. Os pais do Príncipe Adam ficam sabendo então que o He-Man morre. E aí também que esse He-Man era o quê? Era o Adam.
Na verdade, a mãe dele já sabia, né? Mas só que o pai dele não tinha essa ideia toda, não. E aí, gente, o cara fica consternado. Os filhos acabaram de morrer. Os filhos não, o filho, né? Porque na verdade He-Man e Ada é a mesma pessoa. Então, o filho acabou de morrer. Você tem aqui dois pais que perderam um filho. Já imaginaram o que é isso? Os pais perderam um filho, o filho se sacrificou para proteger o universo, proteger o mundo. E o cara fica com muita raiva, porque, olha, no meio daquele turbilhão de sentimentos, que acabou de perder o filho, e ainda descobre uma mentira que lhe foi contada por um dos seus principais conselheiros e guerreiros. Ele faz o quê? Expulsa o mentor do reino. Expulsou o mentor do reino. O reino que estava lá, que era uma das bases do mentor. O mentor amava aquele reino, amava servir aquilo, era a vida dele aquilo. Ele é expulso daquilo. E aí a Tila fica com raiva de todo mundo, porque, ah, meu Deus, mentiram pra mim esse tempo todo. Ok, uma razão importante pra ficar com raiva. Mas, gente, ela passa a odiar todo mundo naquele momento. Ela cria um escândalo naquele momento. Presta atenção. Os pais perderam um filho. O pai dela está sendo expulso do reino. Ela perdeu o melhor amigo salvando o universo. E a preocupação dela, o ódio que ela tem, é porque mentiram para ela sobre a identidade secreta de uma pessoa. Uma identidade secreta, gente, que era fundamental de existir, que era preciso ser mantida. Ela não pergunta contexto nem nada. E você pode falar, ok, não, tudo bem, ok. A Tila tá nessa raiva toda porque é aquele turbilhão de sentimentos também. Perdeu o melhor amigo, teve aquela batalha, tá acontecendo. Beleza, pode ser uma coisa assim, beleza, que vai passar rápido. Foi só aquele momento de ira e tudo mais. Mas, gente, esse escândalo na frente dos pais que perderam um filho. Esse escândalo quando o pai dela que amava ela, que estava sempre do lado dela, é expulso do reino onde ela tá. Esse escândalo todo porque mentiram para ela e sem nem perguntar o motivo da mentira, por que aquilo aconteceu. Esse escândalo não parece um tanto mesquinho? E fica mais mesquinho ainda quando você percebe que essa raiva persiste ainda, gente. Persiste por anos. A Tila passa o tempo, se modifica muito aqui. E aí, a raiva dela persiste. Faz sentido um adulto continuar odiando e com tanta raiva por tantos anos? Ok. Muitas vezes a gente tem algumas raivas das pessoas, a gente gosta dos rancores, mas nesse nível da Tila, nesse nível, o nível do ódio dela é tanto que quando a feiticeira chega e fala, Tila, você é a única que pode salvar o universo. Gente, esse ódio dela é tanto que ela fala assim, não quero, eu não vou salvar o universo porque vocês mentiram pra mim. Que espécie de pessoa é tão mesquinha a ponto de falar assim, pô, o universo que você vive, onde um monte de pessoa vive, onde a pessoa que você fala que ama tanto vive, vai acabar e você fala, não quero porque mentiram pra mim. Faz sentido, emocionalmente, faz sentido um adulto e principalmente um herói continuar pensando dessa maneira? Faz sentido? E olha, gente, isso é aquele momento da jornada do herói em que o herói faz o quê? O herói recusa um determinado momento, se não se acha capaz ou não quer, por algum momento recusa continuar na sua jornada, mas ele é convencido ou decide que vai fazer a jornada logo depois. Faz parte da jornada do herói isso. Mas, gente, precisa da melhor amiga dela lá, ou namorada, dependendo do contexto, como você enxergar isso, né? Isso não importa tanto aqui. O que importa é que uma pessoa muito importante para ela chega e fala, olha, eu quero fazer isso, então eu vou fazer. Então aí que ela decide fazer. Gente, a pessoa decide salvar o universo só porque um outro indivíduo específico vai. Olha só, olha o nível de mesquinharia. Tem que ser uma pessoa muito mesquinha. Que espécie de herói que é esse que você está criando? E ainda, durante o contexto da história, esses atributos são demonstrados como se ela tivesse a razão. Os atributos, olha, não, preste atenção, não é uma história contada em primeira pessoa, de modo que você está fazendo lá, tipo assim, tipo Capitu e Bentinho, o Bentinho contando uma história e que parece que as coisas estão certas na cabeça dele, não estão. Não é isso não, gente. É uma história contada, tipo, em terceira pessoa, um narrador, né,
Narrador, na verdade, é um desenho que tá acontecendo, né? Não tem um narrador como da escrita, né? Mas é uma história sendo contada lá, sendo observada, e a história é demonstrada de modo que os sentimentos, esse sentimento de ódio, tipo assim, prefiro não salvar o universo porque mentiram pra mim, prefiro continuar odiando meu pai e as pessoas que perderam um filho e o meu amigo que se sacrificou pelo universo, prefiro continuar odiando isso por tantos anos. Faz sentido para um herói isso? Você construiu uma história e dando razão para esse tipo de sentimento? Aí vai, o amigo dela volta, o Adam volta e ressuscita. E ela ainda tá com raiva do cara. O cara finalmente é ressuscitado, depois vai. Ele volta, ela tá com raiva ainda. O cara morre de novo, gente. E a mulher ainda tá cheia de raiva. Faz sentido isso ainda continuar? Você está construindo um personagem que, principalmente, gente, ela é uma pessoa fundamentalmente egoísta e conduzida como o herói da história. E não é um desenho, gente, que eu falo assim, vamos falar do anti-herói aqui, como o anti-herói tá aqui. Não, o anti-herói... Não, ela é o herói, ela é a certa, a correta, a eticamente correta. Então, por causa de uma mentira que foi contada, que existiam razões, uma mentira é uma mentira, mas razões que ela poderia ter pensado, assim, olha, ok, é o universo, ele é o campeão do negócio, tinha relação com o negócio com o trono, blá blá blá. Não, o negócio é, mentiram pra mim, meu melhor amigo. Gente, isso acontece. Sinto muito, mas mentiras na vida, infelizmente, você vai ouvir o tempo todo, até dos seus amigos. Infelizmente. Se você ficar com raiva de todo mundo, e essa raiva persistente, duradoura, de todo mundo que algum dia mentiu pra você alguma vez, você não vai conversar com mais ninguém na sua vida. Com mais ninguém. Olha que absurdo. A pessoa recusa o universo, recusa salvar o universo por causa disso. E aí você tem que pensar. Ela não demonstra nenhum crescimento emocional durante todo o desenho. Não tem nenhum crescimento emocional, não tem nenhum desenvolvimento emocional ou maturidade emocional durante todo o desenho em relação a essa parte. E uma coisa que é óbvia durante o desenho é que aparentemente a feiticeira é a mãe dela. Então ela mentiram o tempo inteiro na vida dela sobre quem ela é filha. Provavelmente ela que vai herdar o trono da feiticeira. Existe uma possibilidade disso. Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, não tem nada certo em relação a isso, gente. Não tem nada certo em relação a isso. Então, mas parece que existe uma dica praticamente muito óbvia que isso vai acontecer. E aí a gente vai pensar, uma pessoa que não tem nenhum desenvolvimento emocional, vai acontecer o quê? Quando for revelado esse segredo para ela, ela vai negar também? Porque até o momento ela está odiando tudo. Ela odiou todas as pessoas, tratou mal todas as pessoas, tratou mal pais que perderam filhos, tratou mal o pai dela que foi expulso de um reino que sempre tratou ela bem, tratou mal outros personagens, recusou salvar o universo por causa de uma mentira. E aí, quando ela souber que a mãe dela abandonou ela, ou que tem um destino dela que nunca ninguém contava pra ela, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ela vai reagir da mesma maneira ou vai ter um crescimento emocional súbito? Gente, esses crescimentos emocionais súbitos, que subitamente a pessoa muda e se transforma e fica madura de repente e conclui a história, não fazem sentido, gente. Então preste atenção na hora de construir um personagem nesse ponto, porque senão, quando chegar nesse momento derradeiro da história, que ela tiver que, por exemplo, falar que ela vai assumir o manto de feiticeira, ou que a feiticeira é a mãe dela, ou sei lá o que, se você colocar um crescimento emocional súbito ali, vai parecer uma mentira a história inteira. A história inteira ela foi perversa com as pessoas dessa maneira. Porque não faz sentido, gente. Não faz sentido você chegar e tratar com uma mentira que foi contada pra você ser um sofrimento pior do que o de pais que perderam um filho, do que um amigo perdido que se sacrificou pelo universo. Não faz sentido algum isso, gente. Não faz sentido. E detalhe, um desses pais não sabia também e teve a mentira esse tempo todo. Tá lá. E tá lá. Gente, não faz um bom sentido isso. Então, cuidado ao ver essa curva de desenvolvimento do personagem. A gente tem que pensar, o personagem, gente, ele tá lá, ele tem que desenvolver, tem que ter um arco na história. E esse arco tem que fazer algum sentido na emoção do personagem. Então, a gente tem que saber como colocar isso. Então a gente tem que sempre que evitar esses personagens que sentem raiva o tempo inteiro, esses personagens amargurados, tem que evitar isso sempre. Não, gente. Não, pode ser muito bom colocar isso. Pode ser muito bom e importante até colocar isso na história. Mas a gente tem que saber o local e fazer isso com praticidade. Tem que saber como descrever isso, como utilizar, como criar isso com um arco com o personagem. Nem que o personagem não se desenvolva, mas pode ser um arco que não seja de desenvolvimento. Pode ser um arco de decadência.
Mas encaixar isso na história, fazer ter uma relevância na história, gente, tá? Para entender até se a gente entender se o personagem amadurecer, isso é um amadurecer lentamente, é um amadurecer de modo que seja criado, especificado na história. Exemplo aqui, vamos dar um exemplo, não dar um exemplo aqui, o Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker. Bom, eu tenho minhas ressalvas contra a primeira trilogia de Star Wars. Tenho minhas ressalvas. Sinto muito, tem altas ressalvas em relação a isso, tá certo? Mas tem os seus méritos de modo como foi criada a história, tá? Eu sou fã de Star Wars, gosto de Star Wars, mas, olha, pode até criticar no comentário aí e falar, tem ressalva aí, mas é tão bom. Se acha tão bom, beleza. Tem minhas ressalvas nessa primeira trilogia, muitas, aliás, né? Aliás, odiei o segundo episódio dela. O primeiro, meu Deus, só o Darth Maul que eu gostei, porque é um vilão clássico, na verdade, né? Mas não tem nem muita profundidade, mas é um vilão clássico aprofundado nos livros depois. Bom, mas continuando. O Anakin, não vamos divergir, vamos falar aqui do Anakin Skywalker, né? O futuro Darth Vader. Espero que não seja um spoiler isso pra você. Ele tem todo um poder, gente, poder, muito poder, arrogância e raiva. Então você vai ver durante todo o contexto aqui, ó, o tanto que ele tem esse poder e sente amargura e ressentimento de outras pessoas, até com relação ao Obi-Wan. Mas isso tem um propósito na história. Mesmo que não haja uma curva de crescimento, um arco com o crescimento e o amadurecimento do Anakin, no sentido de melhorar esses sentimentos, tem todo um fundamento na história isso. Isso existe por uma razão. E o processo não é demonstrar o tanto que o Anakin é bom, um herói por causa disso. Não, cara. Não. Gente, a gente vai mostrar aqui o tanto que isso é uma mente frágil. Não se enganem, gente. Esse tipo de pessoa que tem rancor o tempo todo, que odeia o tempo todo, não são pessoas fortes. Não são pessoas emocionalmente fortes. Você vai ter rancores na sua vida, você vai ficar chateado com pessoas na sua vida, mas com o tempo isso abranda. Mesmo que você não queira contato com quem te fez mal mais, isso abranda. Você não tem esse ódio a ponto de ter que tratar mal todo mundo o tempo inteiro. Quem odeia durante tanto tempo é uma pessoa, na verdade, emocionalmente frágil. Ninguém com tanto rancor e ódio pode ser forte emocionalmente, gente. Rancor e ódio não são emoções que demonstram que a pessoa tem uma alta inteligência emocional. Não, gente. Assim como amar demais obsessivamente também não é uma alta inteligência emocional, tá certo? Mas rancor, esse ódio nesse nível, não. Então, óbvio, você pode sentir, ter sentimentos ruins que vão persistir durante o longo da sua vida, mas eles abrandam em muitas maneiras. Não, e lógico, gente. Estamos falando de pontos normais aqui. Não estamos falando de outros casos abruptos, por exemplo. Imagina o seguinte, em histórias importantes como de indivíduos que talvez tenham sido violentados na infância, você vai perceber o quanto que isso afeta eles durante a vida, o ódio que ele pode ter sobre o personagem que fez isso. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa que eu não estou discutindo aqui, tá? Estou falando em relação a esses personagens nesse sentido aqui. Mas preste atenção, vamos voltar ao Anakin, porque tive que fazer esse desvio só para não parecer que eu estava simplesmente falando que não existe motivo nenhum para você às vezes não gostar de uma pessoa, negócio. Não é isso. Não é isso! Não é isso. Mas, vamos lá. Então, o Anakin Skywalker, que vai se tornar o Darth Vader aqui, gente. Gente, presta atenção. Esse ódio, esse rancor e essa arrogância dele são utilizados o tempo inteiro. Quando o futuro imperador, né, o Palpatine, chega e fala que ele tem que entrar para o conselho, força a entrada dele no conselho Jedi, os Jedi não aceitam isso. Ele é praticamente humilhado em frente a eles. Que eles não aceitam. Falam assim, olha, você vai entrar no conselho? No entanto, cara, você pode até entrar. Mas você não é o mestre Jedi, não. E ele fica ressentido, fica nervoso, porque ele se acha superior a todos eles lá. E tá errado. E demonstra muito, muito como que isso é utilizado para manipular ele. O imperador, o futuro imperador, na verdade, está manipulando ele ali. Os sonhos que levam a ele a matar os captores da mãe são sonhos que demonstram a raiva dele, o ressentimento, e tanto que ele explode com isso. Explode a ponto de matar os captores, os homens adultos, as crianças, as mulheres, os civis, e mata todo mundo. E depois fica mal com isso, percebe que o que ele fez de errado, mas fica aquele conceito na cabeça dele. E ainda, gente, a raiva dele é tanta, e esse ressentimento dele é tanto, e é tão estranho de lidar, e ele é tão frágil emocionalmente nisso, que quando ele julga que a Padmé traiu ele, lá quando ela quer convencer ele que ele está errado, ele vai e ataca ela a ponto de achar que ele matou ela.
Olha só o nível, como que você percebe que nesse ponto demonstra-se como que esse personagem é frágil emocionalmente nesse ponto. E o tanto que isso é utilizado e muito bem utilizado na história, ao contrário da história da Tila, tá certo? Então mesmo que eu tenha altas ressalvas, que eu não gosto de muitas partes desses filmes, na verdade até de um filme inteiro, como o segundo filme lá do Star Wars, dessa primeira trilogia, cara, eu tenho que admitir, esse é uma construção boa nesse ponto do personagem, tá certo? É uma construção boa e interessante nesse ponto. Presta atenção, ele é tão arrogante que tenta enfrentar inimigos mais fortes mesmo que não esteja preparado e leva um capote do Conde Dooku. Conde Duca, né? Dependendo de se você está utilizando lá o termo utilizado em inglês ou tradução aqui no Brasil, né? Ele toma um capote do cara lá. Por quê? Porque vai atuar e combater quando não é o momento. Então é isso aí, gente. Espero que tenham gostado aí. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar e ativar o sininho.